o tema é mediunidade, animismo e espiritualismo. Existem muitas confusões acerca do que é animismo, acerca do que é mediunidade, acerca do que é espiritualismo, e o pessoal confunde muito. Ouvindo para a Rádio Mundial, a gente ouve absurdos, cada um tem um enfoque diferente e confunde muitas pessoas. Mas a coisa é muito simples e a gente quer deixar bem claro o que vem a ser cada um deles. O que é a mediunidade, o que é o animismo e o que é o espiritualismo. Vamos começar falando da importância. Na realidade, a mediunidade, o animismo e o espiritualismo são três fases, três níveis para nós nos autoconhecermos, para nós despertarmos os nossos dons, as nossas capacidades, as nossas potencialidades e conseguirmos, através do uso delas, levar uma vida melhor, levar uma vida mais cônscia, levar uma vida cada vez mais produtiva, cheia de sucessos, cheia de vitórias, cheia de uma energia positiva e atingirmos os nossos objetivos. Dentro do processo de autoconhecimento, nós vamos ter que confrontar, ora com a mediunidade, ora com o animismo e ora com a espiritualidade. Mas são três coisas diferentes. Por quê? Todos nós somos médiuns. Não precisa entrar num curso de médiuns, não precisa ser espírita para ser médium. Porque médium significa intermediário. E o melhor médium que teve foi Ademir da Guia, na academia do Palmeiras, como vocês sabem. Brincadeira. Mas o médium é o intermediário. Esse que faz essa conexão de um nível para outro nível. O médium é aquele que faz uma conexão de algo externo para o nosso algo interno, de algo material com algo espiritual. E nós estamos 24 horas por dia sendo médiuns. Nós exercemos a prática da mediunidade diuturnamente, dia e noite, 24 horas por dia. Todos nós somos médiuns. E nós temos os 5 sentidos. Nós temos a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, que são elementos de percepção do mundo externo e que nós trazemos o mundo externo para o nosso mundo interno, o nosso mundo interior. Nós temos uma mediunidade com o meio ambiente, uma mediunidade com as pessoas, uma mediunidade com a natureza, uma mediunidade com o cosmos. Ser médium é exercer a própria vida, é estar vivo, é estar nesse contexto da evolução. Não é uma capacidade específica para esta ou aquela pessoa, para ter uma formação ou não ter a formação. E existem vários tipos de mediunidade, como nós vamos ver. Mas a mediunidade, nós estarmos como intermediário entre uma realidade e a outra realidade maior, entre o externo e o nosso interno. É simplesmente isso. Quanto mais conscientes nós estamos, mais médiums nós somos. Agora, o que existe? A falsa mediunidade, que é a mediunidade onde a pessoa apaga e vira um cavalo, como a gente chama. Um cavalo onde ele apaga tudo, não sabe o que acontece e fica e recebendo os Exus, os espíritos, as entidades. Isso é contra a evolução. Dentro do ocultismo, do conhecimento sagrado, qualquer tipo de mediunidade é válida, seja ela qual for. Só tem duas mediunidades que não são válidas, que são altamente condenadas. Primeiro, a mediunidade que nós chamamos inconsciente, onde nós ficamos apagados. Nós nunca podemos apagar, nós nunca podemos desfalecer, nós nunca podemos ficar fora da nossa realidade sem consciência e alguém, um cavalo ou então alguma entidade, usar o nosso corpo e nós simplesmente nem sabemos o que está acontecendo e nós somos apenas sujeitos de uma entidade externa. Isso é altamente condenável. Qualquer lugar que vocês frequentarem, que vocês souberem que tem uma mediunidade desse tipo, onde a pessoa perde a consciência e quando volta não sabe de nada, não sabe nem o que aconteceu, é fria. Ou seja, isso degenera a pessoa. Isto atrapalha o processo evolutivo. Toda mediunidade é válida desde que ela seja consciente. Dentro da iniciação só existem mediunidades conscientes. Mediunidades inconscientes não são mediunidades. São outros estados que não têm validade alguma e que só prejudicam o ser humano. Segundo tipo de mediunidade. Não adianta eu tomar chá de ruasca, tomar uma ruascada, e aí eu fico vomitando, tomo aquele chá amargo. Como é que funciona o ruasca? Para vocês entenderem. Eu tomo o ruasca, que é um cipó que vem da Amazônia, trazido para cá. Você corta em pedaços. É um cipó diferente que os índios acharam, porque cortando o cipó, que é da árvore mariri, cortando, é um cipó grosso e tem um desenho de uma rosa, como se fosse uma rosa cruz, uma rosinha no corte. O que a gente faz? Faz uma infusão disso daí e toma um chá amargo. E antes de tomar o chá, tem toda uma preparação espiritual, filosófica, e a pessoa toma aquele chá lá. Mas ele é tão ruim, é tão amargo que a gente vira do avesso, vomita as tripas para fora. Quando uma pessoa vomita, joga o conteúdo do seu estômago para fora, o que vem na reação seguinte?
O próprio vômito provoca endorfinas na corrente sanguínea, liberação de produtos que dão sedação. A gente se sente calma. Depois de um vômito, não é um sossego. Primeiro que a gente jogou aquele bolo para fora que estava incomodando, aquele azedume, aquele pato morto, aquele peixe estragado, seja lá o que for, ou a cachaça encorpada com aqueles bolinhos que a gente nem sabe o que tem dentro. E o que vem de sensação? Uma sensação gostosa, de conforto, de bem-estar. Quando toma-se esse chá, a pessoa joga tudo isso para fora. E à medida que ele está jogando, é feita uma indução. O que eu estou jogando para fora? O meu ódio, a minha raiva, a minha tristeza, a minha mágoa, a minha inveja, a minha preguiça, a minha desgraça, os meus medos, os meus anseios, tudo que eu tenho de ruim, eu estou jogando fora. E depois, com aquela sensação de conforto pelas endorfinas liberadas na corrente sanguínea, eu tenho uma sensação que eu estou gostoso, que eu estou tranquilo. A pessoa vai entrando nessa. Mas parte do produto químico, das essências desse produto, que nós chamamos ruasca ou ayahuasca, vão para a corrente sanguínea. E elas dão fenômenos alucinógenos. E o que é um fenômeno alucinógeno? É o que traz luz para a visão. Você fecha os olhos e começa a ver cores, começa a ver cenas, aí mistura com sonhos, com imagens que você tem. Você pensa que está vendo o astral, está vendo cores, aí você está tendo clarividências que não são clarividências nenhuma. E para ter o efeito, já que a ayahuasca, as cores são branco e negro, que você vê, não é colorido, eles misturam outras folhas, como chacrona e outras folhas que dão cores no processo. A pessoa fica vendo cores, vai imaginando com fantasias, com sonhos, e alguns despertam até uma clarividência muito grosseira. Mas é um tipo de clarividência totalmente condenada. É como você pegar 2 fundos de garrafa de cerveja velha, que já rodou para lá e para cá, riscada, suja, fazer um óculos, aquele oculão, e tentar ver a Praça da Sé, olhar. Você vai ver manchas, cores, você não vê realidade nenhuma. Não dá visão nenhuma. E existem muitos locais espiritualistas, existem muitas seitas, muitos centros espíritas que usam ayahuasca ou ruasca para despertar mediunidade. É fria, não desperta bolhufas. É isso que a gente quer deixar claro. É uma droga que não provoca dependência, ela é liberada pelo Ministério da Justiça para fins ritualísticos, não tem problema nenhum. Mas que vai despertar uma mediunidade, não. Para a gente deixar bem claro isso. Para a verdadeira mediunidade, primeiro, não podemos estar inconscientes. Segundo, não podemos usar produto nenhum. A melhor mediunidade é essa, como eu estou, acordado, não estou tchucado, não estou cachaçado, ou não estou drogado, não tenho nada. É como eu sou, é como eu vejo, e a realidade passa a ser muito mais forte. A mediunidade, todos nós somos, e a mediunidade ocorre, primeiro, pelos 5 sentidos que nós temos. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Posteriormente, à medida que a gente evolui na espiritualidade, na consciência, a gente vai tendo outros canais de percepção, que eu vou falar mais à frente, como os chakras e outros canais que se abrem, e a gente tem uma mediunidade mais acurada. Mas todos nós somos médiuns. A diferença da mediunidade com o animismo é focar a consciência na ânima. É o que acontece com o espiritismo. O espiritismo não lida com o espírito. O nome espiritismo é errado, nunca deveria ser usado. Nem por Hippolyte Léon Donizar Rivail, o famoso Allan Kardec, que nunca viu nada, nunca sentiu nada, nunca recebeu nada, mas outros que recebiam diziam que ele era uma reencarnação de uma alma celta e que chamava Allan Kardec. Daí não o nome dele de Allan Kardec. Mas ele nunca viu nada, nunca entendeu nada. E o espiritismo de Allan Kardec não é esse espiritismo que é utilizado, mas é um espiritismo maior que eu vou dizer para vocês, que ele era ligado a processos concessionais superiores, que é o espiritualismo, não é espiritismo. O nome do espiritismo chama-se animismo. O que é o animismo? É entrar em contato com almas. Se eu procuro entender uma alma, eu estou tendo uma prática anímica. Eu sou psicólogo, seja alguém com problema emocional. Aí eu começo a entender o que aquela pessoa sente, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus instintos. É uma prática anímica, ou seja, a minha alma está em mediunidade com a alma dela e é uma prática chamada anímica ou de alma. Nós podemos ter contatos com alma em 2 níveis. Nos sentidos, sentimentos, emoções e instintos, que é a alma animal. E nos pensamentos, mais os instintos, os sentimentos e as emoções, que é a alma hominal. Veja, eu vou ter um contato anímico com um cachorro. O cachorro não pensa. Não adianta eu querer conversar, filosofia e filosofar e falar com um cachorro. Ele não pensa. Um papagaio. O papagaio fala. Mas quando eu chego, falo lá, ô papagaio. Ele responde, ô papagaio. Viva o Palmeiras, viva o Palmeiras. Ele fala, currupaco, paco, paco, currupaco, paco, paco. Mas
mas ele não raciocina. Nunca se vai chegar, vai falar pro papagaio, boa tarde. Ele fala, boa tarde, como vai o senhor, como é que foi no trabalho? E o seu patrão, você viu o Coringão, que fracasso, você não viu isso, viu aquilo? Não, ele não tem raciocínio. Ele simplesmente tem uma traqueia moldável com a audição. E o som que entra, molda e o seu instinto faz com que ele repita. Simplesmente é o papagaio. Ele não raciocina, não pensa. O animal não tem mente. O animal não raciocina. O animal não tem dedução, indução, lógica. Ele só tem instinto. Ah, mas tem animal inteligente. Não existe animal inteligente. Existe animal que tem um instinto diferenciado. Aí sim. O conhecimento do animal está no instinto. E a gente pode tirar coisas ruins que o animal tem, se ele é violento. Arranca, faz ele sofrer, se fizer de novo, apanha. Você tira o instinto ruim que ele tem, que é o conhecimento que o animal tem dentro dele. E animais de mesma espécie têm mesmos instintos. E nós podemos adicionar coisa lá, e é isso que ele aprende. Puxar uma patinha da geladeira para comer comida. Então ele aprendeu a primeira vez, nunca mais esquece. Mas não é que ele pensa, eu vou abrir a porta da geladeira, eu vou afastar a borracha, o ímã, e aí eu vou faturar o que tem lá dentro. Não, é o instinto. Ele tem fome, ele ataca lá e pega. Isso fica gravado no instinto dele, ele vai repetindo. O animismo existe do animal, que nós percebemos os instintos do animal, os sentimentos do animal, as emoções, porque o animal tem tudo isso até mais acurado do que o nosso. Somando todas as emoções, todos os sentimentos, os nossos são melhores do que os animais. Mas tem animais que têm emoções mais fortes do que as nossas próprias emoções. Não todas, uma ou outra. Nós podemos ter o animismo, que é o contato com a alma. Quando fico com uma namorada, tentando sentir a alma dela, vendo a lua cheia, ou com o namorado, hoje tem de tudo, o namorado, ou duas namoradas, ou dois namorados, sei lá, cada um com a sua preferência, olhando para a lua, sentindo o amor, sentindo a alma, será que você me ama? Será que é isso, aquilo? O que é isso? É um contato anímico, um contato de alma. Uma mãe que tem um contato com uma criança, e a mãe tem essa percepção, sente o que o filho precisa, que a criança não fala. Uma mãe é que nem médico veterinário. O médico veterinário vai cuidar de um urso, o urso não vai falar que está doendo o fígado, que ele está com tontura, que ele está com dor de estômago, que está com disenteria. Ele tem que descobrir tudo. A mesma coisa uma mãe. Mãe tem uma faculdade anímica muito forte. E a mãe, a mulher em si, percebe muito mais a alma, conhece mais o marido, os filhos, e por isso que ela vive muito, complicando a nossa vida. Elas nos dominam e a gente é simplesmente o gato e sapato que ela nos faz. Quando a gente fala animismo, é isso daí. É a gente ter o contato com a alma, ter o contato com estas expressões anímicas. E a alma não é só sentidos, sentimentos e emoções. Isto é para o homem e para o animal. Nós podemos perceber isso. O instinto, podemos perceber as emoções, os sentimentos, tudo isso. Mas o homem tem algo mais, tem a alma superior. O animal tem uma alma só, que é a alma animal. Só tem sentidos, sentimentos, emoções e instintos. Quando a gente vai no astral, no mundo astral, faz uma viagem astral, tá cheio de animal lá. Mas quando a gente vai na dimensão mental, não tem animal lá. Só tem animal que está sendo pensado, mas não tem animal. Não é plano de animal. Lá não tem. No mundo astral tá cheio de animais. Tem cachorro para todo lado, gato para todo lado, tem macaco para todo lado. Mas no mundo mental, não. No mundo mental é mundo nominal, é mundo de pensamento. Existe um animal quando ele é pensado só, como formas de pensamentos, não como estrutura que tem evolução lá. Nós temos duas almas. Uma alma inferior, que é a alma animal, sentidos, sentimentos, emoções e instintos, e uma alma superior, que é tudo isso mais os pensamentos. Quando eu troco pensamentos com uma pessoa, o que eu estou fazendo? Animismo. Animismo humano. Quando eu procuro entender o pensamento de uma pessoa, compartilho meus pensamentos com ela, num trabalho, numa atividade, isto é animismo. Só que o animismo tem de dois tipos também. Tem o animismo humano, natural, dos que estão vivos. É lógico, é o nosso dia a dia, nós praticamos animismo. A mediunidade pelos 5 sentidos e o animismo pelas faculdades da alma, sentimentos, emoções, né, esses instintos e pensamentos. Mas nós temos também esses contatos anímicos fora da nossa realidade, com desencarnados. Porque quando nós morremos, nós largamos essa dimensão física, ou seja, o que acontece quando a gente morre? Toda noite nós temos o corpo astral que é igualzinho ao corpo físico. Se saísse meu corpo astral daqui, vocês veriam exatamente um sósia, não pelado, mas vestido exatamente como eu estou vestido. É um sósia. Sou eu replicado como um duplo. Só que se você olhar o umbigo dele e o meu, vai ter um cordão grosso do tamanho da grossura do dedo polegar, unindo o nosso corpo. E este ser que está ali ao lado é o foco onde eu tenho meus sentimentos, minhas emoções e meus instintos. O meu instinto está na medula, mas ele é sentido na medula desse corpo que está ao lado. Quando eu sinto dor, tristeza, alegria, angústia, felicidade, prazer, orgasmo, delícias, etc., é nesse corpo aqui. Se ele estiver afastado, esse corpo não sente nada, é um corpo morto, sem sentimento algum, porque o corpo de sentimentos é aquele lá. E toda noite esse corpo sai.
e se afasta. E afasta e vai embora mesmo. E a gente fica conectado por um cordão. Tudo que acontece lá na dimensão que ele estiver se repercute através do cordão e eu sinto no meu corpo físico. Nós somos unidos com a nossa alma por um cordão. Ele é extensível e não tem limites de rompimento. Podemos afastar o quanto quiser. Vocês não me conhecem, eu posso ter saído do Charcot e ter vindo falar aqui para vocês, do hospício. Mas eu já fiz viagem de 75 milhões de quilômetros até Marte. Muito antes do Pathfinder, já estive lá, já vi tudo aquilo. Então eu já andei fazendo umas viagens importantíssimas, astrais e mentais. Aquela foi mental mesmo. E aí depois fui recolhido, voltei, tudo isso numa noite, rapidamente. Não existe limite de velocidade, não existe limite de distância. E esse cordão não é um cordão físico que você enrosca com os outros. Você vai sair e fica enroscado no poste. Aí não sai. Você mora no edifício Copan, à noite, quantos que saem de lá? 5 mil pessoas, já viu enrosco de cordão. Um vem para baixo, outro vem para lá. Quer dizer, vai dar um nó, vai dar um salseiro. Não, não é assim. Ele é energético. Ele atravessa. Um atravessa o outro, mas é um cordão que mantém a alma presa ao nosso corpo. E através desse cordão existe a comunicação. Ele não rompe. Através de um processo normal, ele não rompe, não tem problema algum. Mas, quando nós morremos, a morte é caracterizada pelo corte do cordão umbilical. Quando corta o cordão umbilical, cortou a minha consciência, que está aqui junto comigo. Meu corpo astral está comigo. O meu corpo mental está aqui comigo também. À noite eles saem, os dois juntos, para fazer as viagens astrais. 4 a 5 por noite. E depois volta. E aquela sensação que a gente está caindo, e de repente cai mesmo, é o retorno do corpo que saiu, voltando ao nosso corpo físico. E na morte, isto é cortado. E toda experiência EBM, ou experiência à beira da morte, a gente vê um túnel. Isso são milhares de casos, de relatos, em prontos-socorros, em centros de emergência, de ressuscitação de pessoas. Todos veem que estão entrando num túnel, estão rodopiando, tem um túnel, estão entrando. E quando eles iam chegar na luz, onde tinha um monte de gente, uma vida lá, aí tchuf, ele volta, foi ressuscitado. Chama-se EBMs. Quando nós morremos, a nossa consciência astral, sentidos, sentimentos e emoções distintos, a nossa consciência mental sai, vai por esse cordão e vai embora com esse corpo, e o corpo vai embora e não volta mais. Ele vai para uma outra dimensão. Ele vai primeiro para a dimensão astral, fica um certo tempo, depois vai para a dimensão mental, fica um certo tempo. Nós temos a primeira morte, que é física, é o rompimento do cordão. Uma segunda morte, que é a que acontece no astral depois de uma certa duração. A gente larga o nosso cascão, que é igual ao corpo físico, no astral até ser desmanchado. E depois tem uma terceira morte, quando nós estamos no mental e vamos para o espiritual. Nós temos, na realidade, 3 mortes a cada vida. E a primeira morte, a gente joga o corpo físico. E o corpo físico tem junto o corpo vital. Mas aí o que acontece? O corpo vital se desvanece e 3 dias, até 3 dias, sai totalmente. Como não tem o corpo vital, o corpo físico decompõe, começa a ficar putrefato, vem as bactérias, começa a comer e a gente fica destruído. O animismo tem 2 partes. O animismo humano, natural, através dos sentidos, sentimentos, emoções distintos com as pessoas, e o animismo natural com o animal, que é incompleto, é uma alma animal, somente sentidos, sentimentos e emoções distintos, o completo, que inclui os pensamentos com tudo isso, que são seres humanos. E tem um animismo que não é com seres humanos, mas com pessoas que já morreram, estão em outras dimensões sutis, chamadas de dimensão pós-mortem, ou dimensão astral e dimensão mental. Assim, aquilo que chama-se de espiritismo não existe, porque não é espírito, é alma, chama-se animismo. Qualquer prática da Federação Espírita do Estado de São Paulo, qualquer prática de animismo de qualquer centro de umbanda, de quimbanda, de candomblé, de espiritualismos, etc., não são de espíritos, são de almas. Por isso que chamam animismos. O que é o animismo? É o contato com almas de desencarnados, de almas que já faleceram. Não animismo humano, mas animismo pós-morte. São práticas anímicas, não são práticas espirituais. O que diz os espíritos? Eu vi um espírito, baixou um espírito, desceu bolufas. Porque é impossível ver um espírito. O espírito não dá para ver, espírito não dá para tocar, espírito não dá para ter contato. Porque ele é imaterial, ele não tem a densificação nem física, nem vital, nem astral, nem mental. É um nome totalmente errôneo. A gente não vê espírito. Eu vi um espírito que apareceu de noite. Você não viu bolufas, não era espírito. O que a gente vê são almas. Nós podemos ver almas de seres vivos, podemos ver almas de desencarnados ou mortos, tanto na dimensão astral como dimensão mental. O que é animismo?
animismo. É o contato com almas, dividido em almas humanas, encarnados, de animais incompletos, de humanos completos, e de almas de animais incompletos, que estão só no astral, e de almas completas desencarnadas, que estão no astral e no mental de seres humanos. E no animismo a gente pode ver também entidades que não são seres humanos, mas que são entidades típicas do mundo e da dimensão astral e do mundo e da dimensão mental. O espiritualismo não existe aqui em lugar nenhum. Qualquer centro espírita, qualquer coisa, o espírito a gente não pode tocar, nem ver. A gente não tem meios de percepção pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas emoções. Nós não podemos ter contato espiritual com as emoções, com os pensamentos. Não tem como. Na realidade, espiritismo não existe. O que existe é animismo. Não é você sente a sua alma sente você. É exatamente o oposto. Porque se o centro da tua percepção é na sua alma, onde você sente, onde você tem dor, prazer, onde tem os sentimentos, onde tem a captação dos sentidos, está no seu corpo astral. Onde estão os seus pensamentos? O cérebro só é a máquina física, mas os seus pensamentos estão no seu corpo mental. Quando você afasta o seu corpo astral e o seu corpo mental do seu corpo físico, o centro de percepção não é aqui, é lá. Quando nós fazemos uma viagem extracorpórea, chama EEC, experiência extracorpórea, a nossa consciência de alma, a gente sente as emoções, os pensamentos também, onde? Não nesse corpo, mas nesse corpo aqui. Quando a gente tem uma projeção astral, quando a gente faz uma viagem astral, é porque nós estamos com a consciência nos sentidos, sentimentos e emoções distintos. Nós podemos fazer uma viagem extracorpórea mental, onde a nossa consciência está nos nossos pensamentos. Mas onde está a consciência? Não está no meu corpo físico que ficou lá. Está no corpo que saiu, que está aqui. A minha percepção é o contrário. A pessoa que sai do corpo sente, tem os sentimentos, as emoções distintos no corpo que saiu. Ele pensa no corpo que saiu, não naquele corpo lá. Aquele corpo fica inerte, sem sentimentos, sem emoções e sem pensamentos. Uma viagem extracorpórea que você faz assim, você se vê com o corpo físico fora de você. Por quê? Você não está dentro dele, você está fora dele. Porque você está no corpo onde funciona a percepção dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos. Agora, se eu voltar com o meu corpo astral e encaixei no meu corpo físico, aí eu sinto aqui dentro. Mas não é o meu corpo físico que vai ver o corpo astral. Isso não existe. É impossível. Mas é o corpo astral que vê o corpo físico. É exatamente o oposto. Todas as noites nós morremos 4 a 5 vezes por noite. Saímos do corpo, fazemos viagens astrais e mentais. Se você dormir com emoções, com sentimentos, com instintos, você vai fazer uma viagem astral. Se você dormir com pensamentos, raciocínio, lógica, dormindo pensando, você faz uma viagem mental. Toda noite nós saímos do corpo 4 a 5 vezes. Ou seja, uma pessoa com 75 anos faz em média 150 mil viagens astrais e mentais. Nós somos especialistas em morrer. Nós morremos toda noite 4 a 5 vezes. E voltamos à vida, ressuscitamos 4 a 5 vezes. E aproveitando o gancho, toda noite nós temos 3 estados. É o estado de sono, a gente apaga fisicamente. O João Pestana chega e a gente apaga o cachimbo, dorme, entra no estado de sono. As ondas cerebrais começam a diminuir de atividade e vão entrando numa fase alfa, de paz, de sossego, e um eletroencefalograma determina ondas bem equilibradas, a gente está em sono, está dormindo, está apagado. Mas de repente, em alguns períodos, 4 a 5 vezes por noite, os nossos olhos começam a mexer debaixo das pálpebras, para cima e para baixo, para a esquerda, para a direita. Quando os olhos mexem, isto chama-se movimento REM, Rapid Eyes Movement, movimentos rápidos dos olhos, e esse movimento dos olhos indica que a pessoa está sonhando. Se a gente olhar o eletroencefalograma, vai mostrar atividades diferentes do estado de sono. Indica que nós estamos sonhando. Isso é uma experiência, 4 a 5 vezes por noite acontece. Mas também, durante o período da noite, existe um período curtinho, às vezes de 5 a 10 a 15 minutos, até 20 minutos, onde nós apagamos totalmente e a ciência desconhece. Chama-se estado de sono profundo. E é nesse estado de sono profundo que nós entramos no espiritual, que é a terceira coisa que eu vou falar. No estado de sono profundo eu entro numa realidade espiritual, num mundo totalmente diferente. Ou seja, toda noite eu vou para a dimensão astral e mental, que é o animismo. Eu vou praticar o verdadeiro animismo através dos sonhos. E vou praticar o verdadeiro espiritualismo quando eu entro no estado de sono profundo. E fisicamente eu estou praticando a mediunidade através dos 5 sentidos. Esse exemplo dos sonhos é fantástico. Os 5 sentidos me dão mediunidade com o meio, ou unidade com o próprio meio. Depois, no estado de sonho, eu vou ter sonhos de origem astral e mental. Eu tenho atividades anímicas, ou de alma, fora do corpo, em viagens astrais ou mentais. E no estado de sono profundo, aí sim vou entrar no verdadeiro espiritualismo que eu quero chegar para vocês.
processo de psicografia, aproveitando o embalo, porque isso está dentro de práticas animistas. Ou é minha alma que faz isso, ou é uma outra alma que está no astral ou no mental que faz isso. Vamos supor que é a minha própria alma. Eu não conheço bem a minha alma, eu tenho capacidades anímicas. E às vezes eu faço uma autoindução. A maioria dos processos espíritas, a pessoa pensa que está sendo incorporada, mas não, é autossugestão. Ele está se autossugerindo, ele sente que tem uma entidade e é tudo coisa da cabeça dele. Se olha lá, não tem nada. E tem gente famosa que recebe seres, você está olhando, você não está vendo nada. Não tem ninguém lá, é tudo da cabeça dele. É como uma vez que eu estava dando uma palestra e fazia parte da palestra ter uma mulher que recebia Van Gogh e pintava aqui, do meu lado. Ela recebeu o Van Gogh. Eu falei, pô, mas cadê o Van Gogh? Eu queria ver o Van Gogh. Pô, aqui não tem Van Gogh nenhum. O que é isso daí? Tava esquisito. Bom, conclusão. Ela recebeu o Van Gogh. Ela ficava assim, uma delícia, né? Parecia que ela estava se deliciando. E desenhava aquelas figuras de Van Gogh. Mas que Van Gogh nada. Van Gogh era um débil mental, era um louco, era um desequilibrado. Ele não ficava 2 minutos parado. Ele ficava assim... Sabe, o cara que fica assim, ele anda e fica assim, assim, louco, a cabeça não pensa, ele é pirado de tudo. Se ela ficasse assim também, ali pintando, eu falei, bom, esse é Van Gogh. Pô, a mulher tá ali, uma borboleta, piu, 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 piu. Então, que animismo que é esse? Com todo o respeito, não é psicografia nenhuma. Mas a psicografia é uma faculdade anímica, que nós vamos falar um pouco mais aqui para frente. Existe teletransporte, posso transportar a minha alma por bicorporeidade, por extensão, que tudo a gente vai falar do uso desses dons, capacidades. E ficou claro a diferença de mediunidade e ficou claro a diferença de animismo? O que a Bíblia condena? Se vocês olharem a Bíblia, necromancia, necro, morto, não é falar. A Bíblia nunca condenou falar com mortos. Ela condena necromancia. Necro é morto, quem já morreu. E mancia é adivinhar. Ela condena adivinhar com os mortos. E ela está perfeitamente correta. Porque quando eu morrer, eu vou ser o mesmo que eu sou quando eu estou vivo. A pessoa não muda depois que morre. Porque a minha alma que está aqui vai ser a alma que vai para lá quando cortar o cordão. O que adianta eu consultar um morto? Ele vai saber a verdade? Qual é o espírita que até hoje achou os números da loteria? Ah, então vamos chamar aqui, ó, e vamos ver o que vai dar no primeiro prêmio. Vou ganhar grana. Não, por quê? Porque eles são como humanos, não tem diferença nenhuma. Você consultar um morto é complicado. Uma que tem muita fantasia, muito erro, e às vezes você chama um defunto, aí vem um chinês, você não entende chinês, aí vem um sujeito lá que é russo, você não entende russo, vem sempre o Van Gogh, vem sempre, pô, peraí, não é bem assim. Quando a gente chama uma entidade assim, é bobagem, por isso que a Bíblia está certa, nós condenamos a necromancia. Por que eu vou chamar um morto para me adivinhar? Ele não sabe nada, ele sabe tanto quanto eu. Quando a gente consulta um morto, se eu fizer uma pergunta e o morto souber a verdade, ele vai me falar a verdade, mas se ele não souber, se ele morreu com um conceito errado, o que vai me dar? Um conceito errado. Do mundo astral não é confiável, só vem mentira. A gente não pode saber se é mentira ou se é verdade. No mundo mental é a mesma coisa. Não adianta consultar entidades mortas na dimensão mental. Nós nunca sabemos se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. O que é mais fácil? Eu pego para ela e consulto com ela, discuto com ela. É muito mais fácil do que consultar um morto. A Bíblia está certa. Não pode usar necromancia. Mas nunca a Bíblia condenou um contato com outras realidades. Tanto é que o livro que mais fala de sonhos é a Bíblia. Dos sonhos de José, dos sonhos de Jacó, dos sonhos desse, daquele. E sonhar é esse contato anímico. Nós temos até o episódio de Endor, daquela feiticeira de Endor, onde nós tivemos Samuel, nós tivemos a consulta do que ia acontecer, e ele consultou os mortos. Isso é errado, porque ele entrou pelo cano e deu tudo errado para ele. A feiticeira falou certo, porque ela viu a dimensão, aí ele não matou, porque tinha que matar feiticeiro naquela época, ele protegeu. Mas tudo que aconteceu de desgraça veio em cima dele, que é esse episódio de Saul e Samuel. Né? Sabe disso? A própria Bíblia tem casos assim. A Bíblia não condena o contato com outras almas, com outras consciências. Tanto é que ela é um repertório de vaticinações, de profecias, de sonhos, de coisas do astral, e a maioria das profecias vem através dos sonhos, na Bíblia. Mas ela condena a necromancia. Está certo. Nós nunca devemos consultar um morto para perguntar coisas de vivos. É fria. Se ele morreu com o conceito errado, ele vai me dar respostas erradas. E todo mundo pensa que o mundo astral é o mundo de verdade. É nada, é mais mentiroso que o mundo físico. Tem mais picareta, mais código penal lá do que aqui. E o mundo mental é pior ainda, é mais enganoso do que o mundo físico. É um mundo de incerteza, de dúvidas. O animismo deve ser utilizado entre as pessoas. E se eu utilizar desencarnados, eu tenho que ficar com o pé atrás. Eu não tenho que confiar no que vem de lá. Nem do mundo astral, nem do mundo mental. Porque o sujeito que morreu é a mesma coisa de quem está vivo. Aí eu pego um cara lá que é um picareta, que é um vigarista, e eu vou consultar esse picareta ou esse vigarista. Não dá.
Depois, existem muitos erros também no animismo, para vocês entenderem. A gente vai no centro espírita, o sujeito chega, bom, eu quero falar com a minha avó. Pera aí, é pra já. Ai, meu filho, não sei o que lá, você... Pô, mas vai se danar, desculpe o termo. Mas que capacidade é essa de chamar a avó de alguém, o tio de alguém, o filho de alguém? Não é assim, não. É impossível fazer isso. A gente tem que ter realidade. Quem tem visão aberta para essas realidades vê que não tem ninguém se manifestando lá. Que isso é falso. Somente tem contato com alguém da outra dimensão se, quando ele era vivo, ele fazia as suas viagens astrais e ele sabia como sair do mundo físico e ir para o mundo astral, que sabia como sair do mundo físico e ir para o mundo mental. Depois que ele morrer, isso faz parte das capacitações e dos dons. Pode fazer o reverso. Do mundo astral ele pode vir no mundo físico, do mundo mental ele pode vir do mundo físico. Mas não é a vovó de cada um que sabe fazer isso. Pouquíssimas pessoas têm essa capacitação de ir para o mundo astral e depois do mundo astral vir para o mundo físico. É possível? É. Existe? Existe. Mas são raros. A cada 100 casos de animismo, de contato com desencarnados, 95, no mínimo, 95 não são desencarnados. São silfos, chamados espíritos brincalhões. Ou forças brincalhões. Também não são espíritos, mas são forças que se fazem passar por desencarnados. E aí fazem aquela ruaça e ficam... Por isso que são chamados brincalhões, eles dão risada. Fazem-se passar por desencarnados. Aí tem um médium, tem um outro fazendo consulta, ele entra no cérebro de quem está fazendo consulta, pega os registros sobre a vovó, passa no cérebro aqui, joga na cabeça dele, ele fala coisas da avó. Perfeitas. E fala mesmo. Mas não é a avó que está lá, é o silfo. E silfo é a extensão de um anjo. São inteligentíssimos. São chamados espíritos brincalhões, ou entidades brincalhonas. Não tem nada de animismo. Poucos casos são reais dentro do verdadeiro espiritismo. Vamos falar da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Alguma vez ele quer consultar um morto para saber coisas aqui? Não. Eles consultam os mortos através de práticas para entender as realidades pós-mortem, para entender esse mundo que existe, para estudar esse mundo, tanto astral como mental. Mas não para perguntar coisas para eles fazerem profecias. Não, Federação Espírita do Estado de São Paulo não faz. A verdadeira Federação da Umbanda do Estado de São Paulo também não faz isso. Nem a da Quimbanda faz isso. Ninguém faz. São coisas distorcidas dentro do que a gente chama animismo. Não é espiritismo, mas é animismo, porque são almas. E alma, fique com o pé atrás. Principalmente almas de mulheres, são enganosas. Mas existe uma terceira coisa que nós chamamos de espiritualismo. É exatamente o que eu contei para vocês de nós entrarmos no estado de sono profundo. Ali sim, não é espiritualismo, não é alma. Porque o espírito não pode ser visto. O espírito não pode ser tocado. Ele não é tangível. Eu não tenho como pegar o espírito. Eu não posso ver o espírito. Ninguém vê, mas não é espírito. Eu acabei de dizer que é alma. A alma vê. A alma todo mundo vê. É a coisa mais fácil de ver. Mas espírito, estou falando de espírito agora. Não confunda. O espírito ninguém vê. Espírito não dá para tocar. Não dá para sentir. É algo que não tem como perceber o espírito. A cabeça não pensa. Pelo pensamento eu não tenho contato com o espírito. Pelas emoções eu não tenho contato com o espírito. Eu só tenho contato com almas. Existem 3 tipos de manifestações anímicas de alma. Uma que é visível e não tangível. Você vê a alma, mas você vai mexer, você passa reto. A alma passa e te atravessa. Às vezes vem uma alma só na parte de cima e não mostra muito a parte de baixo, atravessa a parede, atravessa você. E isso não é espírito, ficou claro? É alma, é anímico. Então a gente vê, mas não toca. Tem um segundo que a gente não vê a alma, mas ela toca na gente. Às vezes a gente sente que está pegando aqui. Na hora que está tomando banho à noite, mexe na perna, a gente sente mexer na gente, apalpar. A gente sente que ela está mexendo. Ela é tangível, mas não visível. Alguém já se sentiu-se tocado? Estava cachaçado? Não, estava boa. Uma coisa que é comum, né, acontecer. É uma manifestação perceptível, tangível, mas não visível. Existe uma terceira que é muito forte, raríssima, onde ela é visível e é tangível. Ela vem no seu quarto, aparece do nada, tchupum, aparece lá. Você vai tocar, você sente ela. É uma manifestação anímica superior. Mas essas manifestações são de desencarnados, mas existem silfos presentes, existem anjos presentes, existem consciências presentes para permitir que ela seja visível e tangível. É o que a gente chama de encantamento. Nós podemos ter experiências anímicas de encantamento. Ou seja, você cria uma figura, projeta a figura e a figura não é tangível, ela não existe lá, é uma projeção. Mas você
você impressiona o tato e você parece que sente pelo tato a pessoa. Você impressiona a visão e você enxerga. Você impressiona o olfato e você sente o perfume dela. Você sente os ruídos daquela manifestação. Isso chama-se ilusão. É um processo ilusório que você cria em cima de faculdades anímicas também. Existem 3 projeções, mas isso é alma. Espírito não. Não é tangível, não é visível, não toca e não tem jeito de acontecer. Para o espírito se manifestar na nossa dimensão, tem que assumir uma alma. Ele tem que assumir um corpo mental, assumir um corpo astral para poder surgir na nossa dimensão. Senão ninguém vê, a gente não existe e ninguém percebe. Espiritualismo é aquela vivência que nós temos onde nós não precisamos da cabeça, das emoções, dos órgãos dos sentidos, mas que nós só percebemos através de poderes superiores, que ultrapassam o homem e a mulher, que são dons, faculdades espirituais, não anímicas. Clarividência é uma faculdade anímica, a clareaudiência é uma faculdade anímica, a percepção pelo tato, pelo olfato, pelo paladar são percepções anímicas ou de alma, mas a espiritual não. São percepções que a gente só desperta através de centros espirituais. E nós temos 3. Um na garganta, chamado Vishuddha, chakra laríngeo. Um entre as sobrancelhas, chamado de ágina, ou frontal. E um no coronal, chamado Sahasrara, ou espiritual. Através desses 3, nós podemos perceber coisas espirituais. Espirituais é pela garganta, espirituais entre as sobrancelhas e espirituais pelo coronal. Aí não tem visão, não tem os 5 sentidos, não tem emoções, não tem nada. São faculdades espirituais. As faculdades anímicas são faculdades da alma. Perceber sentimentos, emoções, isso tudo nós temos. Isso tudo nós sabemos. Ficou claro a diferença entre mediunidade, animismo e espiritualidade? Espiritualidade é algo que nós não temos acesso. O ser humano comum não entra na dimensão espiritual. Ele só entra na dimensão anímica. Se o espiritismo chama de espírito, isso tudo são nomes errados. Dentro de conceitos de escola de iniciação. São válidos no conceito profano. Diz que vê espírito, vai ver. Mas não é espírito, é alma. Mas no conceito espiritual, no conceito iniciático, não. São 3 coisas. No nosso corpo, a gente tem a mediunidade, na nossa alma, nós temos as percepções anímicas e no nosso espírito, as percepções espirituais. E a nossa consciência nunca vai estar no nosso espírito, ela está na nossa alma, que é a sede da nossa evolução. Mas existem práticas, existem sistemas que permitem despertar essas faculdades superiores e aí sim a gente entra no espiritualismo. Não é a realidade de Allan Kardec. Allan Kardec não escreveu isso, e isso é o que acham. O contato com a própria alma é animismo. O contato com a alma dos outros é animismo. O contato com almas de encarnados, vivos, é animismo. O contato de vivos com mortos, de mortos com vivos, é animismo. Espiritismo não tem como ver, não tem como contactar, não tem como chegar neles. Essa é a grande diferença. Mas eu estou falando a realidade, não interessa conceito. Então pouco importa o que o espírita acha. O que interessa é a realidade. É o conceito real, o conceito do que é espiritual, é esse o que vale. Porque senão confunde. Aí a pessoa fala, não, eu tenho contato espiritual, eu recebo espírito. Você não recebe espírito, você não tem contato espiritual, porque não dá para ter. Para ter esses contatos é especial. Eu não estou criticando o espiritismo. Eu estou dizendo tudo isso é válido a nível religioso, a nível filosófico, a nível popular. Mas a nível de verdade, a nível de iniciação, não. Isto é falso. E aqui nós não estamos querendo dar espiritismo, nós não queremos dar animismo, não queremos dar mediunidade, nós queremos dar a consciência integral da realidade como ela exatamente é. Não vou discutir com vocês, lógico, o espiritismo chama disso. Agora quem é espírita, ele é espírita, vai seguir o que eles falam. Agora quem não aceita mais o espiritismo, porque não responde às suas questões, vem para os verdadeiros conhecimentos, que são esses iniciáticos. Por isso que eles são raros, por isso que eles são herméticos, por isso que eles são dados de boca a boca. E a gente nunca vai. Eu vou dar palestra na Federação Espírita, eu meço as palavras. Aqui não, aqui é outra história. Eu estou falando da diferença deles. Ali eu vou falar de animismo mesmo, eu não vou falar espiritismo, eu não falo. Alma é tudo que liga-se a sentimentos, emoções e instintos. Isso é alma. O animal tem, o homem tem. Agora, o animal não pensa, você pensa, nós humanos pensamos, que são os pensamentos, que é a alma superior. Quando você associa os pensamentos também, todas as faculdades mentais, dedução, indução, lógica, raciocínio, razão, tudo isso, aí sim, a soma disso tudo é a alma humana. Quando a gente fala contato com desencarnados, você tem contato com emoções, com sentimentos, e é o que acontece, com pensamentos, com mentores, mas com espírito não. Com espírito nós não temos contato, nós não temos como chegar no espírito. É aquilo que você não tem contato. É algo que eu vou explicar para vocês como é que funciona, é algo essencial. Mediunidade é humana, é física. Eu estou em mediunidade com o mundo, com as realidades.
Nós temos 7 corpos, porque a evolução é centenária. Só que a minha consciência, como nós estamos numa 4ª fase, existem 4 materiais. A Terra é um sistema quaternário. Quantos corpos eu tenho consciência? 4 só. Quais são meus 4 corpos? O físico, que é onde tem o cemitério de frango aqui. O vital, que envolve e interpenetra todas as minhas células, todas as minhas vísceras, tudo dentro de mim, e que ultrapassa cerca de 2,5 cm o corpo físico. Existe uma clara evidência vital que mostra que esse corpo existe. É fácil. Olha um defunto e olha uma pessoa dormindo. O que um tem e o que o outro não tem? Vida. O defunto não tem mais vida. Pega uma planta empalhada e uma planta viva. O que uma tem que a outra não tem? Vida. Pega um animal empalhado e um vivo. O que um tem e o outro não tem? É vida. Vida você não enxerga, mas você sabe que existe. E quando você morre, essa energia, que nós chamamos de prana, de chi, de ki, está grudada no corpo. E ela sai. Aí decompõe o corpo. Enquanto tiver prana, o corpo não decompõe. Saiu prana, decompõe. Você não vê, mas se você fizer exercício de abstração, você vê o corpo vital das pessoas. É a coisa mais fácil ver o corpo vital de alguém. O corpo etérico. O corpo vital, etérico ou duplo etérico. Chama duplo etérico porque ele dá uma impressão de ser duplo ao corpo físico. Nós temos 2 corpos vivos. Para mim interessa um corpo morto? Não, interessa um corpo vivo. Quando eu falo corpo, é um corpo vivo. Que ele é constituído do físico, que são as células, a carne, os ossos, as vísceras, as glândulas, os órgãos que a gente tem. Só que ele tem que estar vivo, que a gente chama de vital ou de etérico. É um corpo com vida. Isso a gente chama de corpo. Um corpo morto não me interessa. Vai para a necrópsia, eu não quero nem saber. O que me interessa é um corpo vivo. Aí nós temos uma alma. O animal tem uma alma só astral, é incompleta. Sentidos, sentimentos, emoções e instintos. O homem tem uma alma completa, em 2 divisões, a alma animal e a alma humana. A alma humana é caracterizada pelo mental, pelos pensamentos, pela lógica, pela dedução, pela criatividade, pela indução. Uma alma completa. A alma é o nosso psicomental. É a sede da nossa evolução. Onde que a gente evolui? Através dos sentimentos, das percepções dos sentidos, das emoções, dos pensamentos. Isso é alma. E quando a gente morre, separa aquele cordão umbilical, o corpo vital e o corpo físico ficam ali em cima da mesa. E a alma corta o que conecta a alma e ela vai para a dimensão astral, depois vai para a dimensão mental. E a gente fica olhando o corpo quando morre, o corpo etérico fica exatamente igual. Mas eu fico olhando, de repente ele começa a sair, ele começa a subir, ele começa a rodopiar, ele começa a fazer um turbilhão e esse turbilhão começa a ser absorvido pela natureza. Se tiver planta, a planta chupa essa energia vital. Se tiver animal, ela chupa essa energia vital. E se tiver aquele grupo de velhinhas que gostam de velório, que passa a noite toda e você não sabe como é que elas conseguem ficar lá 10, 15, 12 horas, enquanto o jovem não consegue ficar sequer 1 hora. Porque ela assim, absorvendo essa energia do defunto. É verdade. Automaticamente o corpo dela, que está desgastado pela idade, absorve a própria energia. Por isso que elas adoram o velório. Elas saem rejuvenescidas. Observem nos velórios que vocês passaram. Isso é natural. Não tem nada de ruim que eu estou falando. Faz parte da natureza. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tudo se é aproveitado. E até 3 dias não tem mais nada, tudo é sugado. E aquele corpo começa a decompor, começa a feder violentamente. Se tiver uma doença degenerativa, as células soltam mais rapidamente e decompõem mais rápido. Mas se tiver um processo de conservação da vida naquele corpo, aquele corpo não decompõe. Por que determinados corpos com produtos que agregam vida não decompõem? São até corpos que parte deles não se decompõe. Demoram muito para decompor, porque não libera essa energia vital. Isso chama corpo. A alma é o nosso psicomental. Os sentidos, as emoções, os instintos, junto com os pensamentos. Isso é alma. A alma representa o astral e o mental, o psicomental. Representa todos os nossos sentimentos, emoções, instintos, os nossos pensamentos. Isso é alma. O que é mediunidade? A mediunidade começa no físico mesmo. E a mediunidade pode subir. Pode ter mediunidade física, mediunidade vital, mediunidade astral, mediunidade mental. E até aqui nós vemos o quê? Coisas físicas e coisas anímicas, ou de alma. Mas a mediunidade pode crescer e nós podemos ter percepções espirituais com sentidos espirituais, que o homem não tem, são especiais. Ela pode ter percepções búdicas de intuição e até atimã, que chama-se mediunidade vertical. Ela vai crescendo em níveis. Existe a mediunidade horizontal, que ela vem aqui, no nível de cada corpo. Corpo você sabe o que é, alma também já sabe, é o psicomental.